uma nova área, né? Tô meditando aqui, ó, na palavra de Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo, né? Estava no princípio. Estamos lendo o Evangelho de João, Evangelho segundo João, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem nada do que foi feito, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Cristo é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem no mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu o seu Criador. Pelo contrário, né? Rejeitaram seu Criador. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a todos os que creram nele, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram, não o receberam como era para ter recebido, né? Muitas das vezes Deus veio até nós e nós ficamos nessa dúvida, né? Será que recebemos ou não? Será que permanecemos ou não, né? Mas a todos que chegaram a Ele, todos que o receberam e creram na sua palavra, foram feitos filhos de Deus, né? Que Deus venha abençoar a vida de vocês aí que vão conectar hoje num ambiente mais grande. Deus está preparando alguma coisa, né? Que os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? Às vezes a gente fica pensando, mas Senhor, a gente imagina uma coisa, mas quando a gente se entrega ao Todo-Poderoso, a esse Deus que faz bastante coisa, né? As coisas acontecem, tudo no tempo dele, projeto dele, né? Não, né? Os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí tá, porque nós vivemos na graça, sabe? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés veio da lei, Cristo veio para completar, né? Complementar a lei e a graça através dele. Não, né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas
para que lhe perguntasse: quem és tu? Eles pensavam que João Batista naquela época, né, era o Cristo. Eles queriam saber se ele era o Cristo que era para ser enviado, né? Não, ele estava preparando o caminho para Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, viesse até a terra, né? Ele estava preparando o caminho. E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem é? Quem é? Então o que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram depois: quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes que de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. A história de João Batista, né, irmãos? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até João Batista reconhecia, né, quem era Cristo e o poder que ele tem, sabe? Este é aquele qual eu disse: após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. O Espírito de Deus desceu sobre João, viu, né? Na hora do batizado lá de Cristo, o Espírito Santo descendo sobre Cristo, né? Paz do Senhor Jesus abençoe a todos nós. Oração para a vida de Bruno, Grace, vício, drogas, livramento. Que Deus venha abençoando, né, mano? Com certeza não tá botando, né, as pessoas em oração, né? Para que Deus venha trabalhando bastante na vida das pessoas, entrando com providência, né? Livramentos, que esse Deus nosso, ele pode, irmão, se a gente crer de todo o coração, se entregar a ele, orando, buscando, ele vai, ele é todo poderoso, ele responde às nossas orações, irmãos. Sabe? Mas temos que ter fé, perseverança e acreditar. Amém? Que Deus abençoe todas as famílias, que esse mal das drogas caia por terra, irmão. Que Cristo venha a ser referência na vida das pessoas hoje mais que nunca, né? Que Deus abençoe. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, que a palavra que liberta é ela que transforma a vida da pessoa. Quando ela comecei, Deus, Cristo fala: conhecereis a verdade vos libertará. E assim Cristo ele vai entrando no coração da pessoa, quando a pessoa vai dando oportunidade e vai dando espaço para Deus, abrindo o coração de verdade, dando uma brechinha, fala assim: fala comigo aqui. A brechinha, essa brechinha que a pessoa dá, e ouve uma palavrinha que seja, essa sementinha vai ser lançada e o poder de Deus vai transformando a vida da pessoa. Amém? Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar na água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João, né, veio testificar que ele é o Filho de Deus.
Amém? Wilson, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aí compartilhando aí, estar aí comentando. Amém? Deus abençoe a sua vida. Os primeiros apóstolos de Jesus, irmãos. Que a gente possa, né, quando Cristo fala. Eu achei uma mensagem bonita hoje, irmãos. Que a gente só costuma criticar as pessoas ou querer impor nossas ideias. O amor, né? Cristo fala, o mandamento dele. Amai o seu próximo. Assim conhecereis que vocês são os meus discípulos. Agora, como é que a gente é discípulo de Cristo? Aprende, né? Porque nós somos, quando a gente é discípulos, a gente vai aprendendo com ele, né? Ele fala que é de Cristo, mente de Cristo, uma nova criatura. Só que na primeira chance a gente já tem a chance de criticar a pessoa, crucificar, apedrejar. O amor não é isso, irmão. O amor é você ver aquela pessoa caída, levantar, aquela pessoa precisando de uma palavra de autoajuda, irmão, de autoestima baixa. Porque hoje em dia você não vê quantas pessoas aí, jovens principalmente, se matando, se entregando, sabe? E a gente não tem uma palavra de conforto para aquela pessoa, uma palavra de ânimo, porque ela não vê nem transformações em nós, né? A gente tem que mudar esse conceito né, de perseguição aí, é amor, meu irmão, amor é isso. Amor, amar a pessoa, levantar aquela pessoa, desejar para você, tudo de bom que você deseja para você, desejar para o seu próximo, fazer, né? Fazer aquilo que você quer para você, fazer para o teu próximo. Aí sim você vai aprender a amar a pessoa, amar, né? Amar o próximo a ti mesmo, primeiramente amar a Deus. Quando a gente tem amor a Deus, Deus, ele se move em nós, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, né? E os frutos do Espírito também se manifestam quando a pessoa tem o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está em nós, os frutos são visíveis, né? As pessoas veem o fruto, amor, bondade, benignidade, domínio próprio, né? Todas essas coisas a gente tem que procurar praticar mais. Não é que a gente é perfeito, não é não. Por isso que tem a Bíblia para nos fazer nós procurar, né, a perfeição. Para a gente poder ser santo. Sem santidade não veremos a Deus. Não adianta a gente se enganar se a gente não mudar o nosso jeito de ser, a nossa visão, sabe? Para poder mudar esse país, essa nação. E nós mesmos, começando por nós mesmos. Assim Deus vai trabalhar no meio de nós. Os primeiros apóstolos de Jesus, depois vocês peguem a Bíblia de vocês também, leiam, tá bom? Reflita, bem? No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isto, e seguiram a Jesus. Eles foram atrás de Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus. Eles foram, vamos ver, né? Vamos verificar, né? E Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. A hora 10ª. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Achamos o Messias. Elevou Jesus a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão, Pedro, traduzido, né? Essa Bíblia que é essa aqui, irmão, né? Que eu estou lendo, né? Ó. Tradução dela, deixa eu ver qual que é a tradução dela.
versão corrigida na gráfica simplificada tradução de João Ferreira de Almeida. A tradução dela. João Ferreira de Almeida. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Sabe, muitas das vezes Deus fala: siga-me. Sabe? Porque, ó, presta atenção aqui, quando ele chamou Felipe nessa mensagem aqui, irmãos, muitas das vezes ele acontece isso comigo, com você, ó. Ele chama nós, ele venha, segue-me, e a gente vai de bom coração e segue. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas vão falar isso para você. Pode vir alguma coisa boa dele? Será que pode vir alguma coisa boa daquela pessoa lá? Olha como é que ele era. Olha o que ele praticava. Será que daí pode sair alguma coisa boa? Não, né? Mas quem te chamou foi Cristo, irmão. Não foi a pessoa em si. Às vezes Deus usa esse um instrumento, uma pessoa, para te chamar. Mas que na realidade quem quer trabalhar em você é Cristo. Quando você der essa liberdade a Cristo, você vai ver a transformação, vai ser a sua vida, irmãos. Quando eu falo transformação, muita gente pensa que vai transformar da água por vinho, vai virar, né, um ricão, isso e aquilo, porque cada um, né, Cristo conhece o coração de cada pessoa e o que ela necessita, né? Deus abençoe, francano. Creram nele, eita, glória a Deus, verdade, creram mesmo, aqueles que creem em Cristo, né? E Filipe, mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando as pessoas olham para mim, assim, por exemplo, se tá eu aqui que estou levando a palavra, será que pode vir alguma coisa boa desse pregador aí? Né? Mas Cristo usa os improváveis, irmãos, sabe? Às vezes usa eu aqui, ó, para falar para você que Deus tem uma coisa boa para você. Segue ele. Franca, Paulo de Franca, São Paulo. Opa, Deus abençoe Franca aí. Né? Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar acompanhando a live aí. Começando agora, às vezes eu faço, às vezes não, às vezes dá tempo de fazer, às vezes não, né? Mas conforme Deus vai dando oportunidade, a gente vai levando a palavra dele, lendo a Bíblia aqui também, a gente vai meditando junto, sabe? Meditando junto sempre na palavra de Deus. E a melhor coisa que a gente faz, né, irmãos? Quando a gente está em Cristo, a gente consegue enfrentar qualquer obstáculos, né? E aqui, ó, e no dia seguinte, Jesus, ó, voltando aqui a ler o comecinho aqui um pouco para a gente entender, né? No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse: segue-me. Deus uma vez nos encontrou, né, irmão? Nos chamou. E a gente está indo na caminhada, né? Até hoje a gente se encontra na caminhada. E é nessa caminhada, quantas pessoas a gente não chama para Cristo também, né? Quantas vidas, né, transformadas através de nós, mim e você que está ouvindo. Você também é especial para Deus. Disse Natanael, aqui no 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse a Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ele viu, né, que Cristo viu, ele que Cristo sabe todas as coisas, né? Ele estava debaixo da figueira orando.
E Cristo viu ele. E para que ele cresça que ele é o Filho de Deus, né? Ele falou isso aí. Antes que você, Natanael, te chamasse, eu vi você debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, creres? Coisas maiores do que essas verás. Sabe? E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E aqui tem uma mensagem bonita, irmão, quando a gente fala do batizado, né? Que Jesus fala, né? Quando a gente batiza, a gente é uma nova criatura, a gente deixa o homem velho, a mulher velha, né? As coisas velhas se tornam uma nova criatura. E Cristo falou aqui para Nicodemos, que era um homem instruído, né? Ó, pra você ver aqui no 3 aqui, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, mestre, né? Traduzido, mestre. Bem sabemos que é o mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui ele já tem, ele teve conhecimento. Deus começou a abrir a mente dele e ver que ele era Cristo, né? Um enviado de Deus, sabe? Só que para a gente poder ter acesso a essa visão que Cristo nos dá, o Espírito Santo nos dá, sabe o que acontece, ó? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. A gente tem que deixar o velho homem, irmãos, e trabalhar mais a área espiritual, porque Deus é espírito, sabe? Deus não é carne e osso igual nós, não. O céu, os anjos, tudo são espirituais. E a gente tem que nascer de novo, abandonar essas crenças que embutiram a gente, nessas crenças de acreditar só em coisas erradas, sabe? Acreditar no sobrenatural, ter fé, acreditar naquilo que não se vê, né, irmãos, mas sente. Você sente o poder de Deus, você sente a presença de Deus, sabe? Assim a gente consegue viver o sobrenatural de Deus. Mas como nascer de novo, irmãos? Olha que bonito. Ele me pergunta, e Nicodemos era estudado, inteligente, né? Pessoa instruída na palavra. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus ficou admirado, né? Disse-lhe Nicodemos. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de dizer dito, necessário vós é nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E disse Nicodemos ainda, estava tentando entender, porque não estava conseguindo entender as coisas do céu, né, espirituais. E disse: Como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Se falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais, né? Porque não somos lançados no Espírito, irmão. Para a gente entender as coisas do céu, a gente tem que estar conectado espiritualmente, o espiritual da gente tem que estar forte, né, irmãos? Alto, não a carne. Porque se a gente estiver só na carne, a gente só vai entrar em contenda, discussões que não levam a nada, não aprende.
Aqui Nicodemos estava cheio de querer saber das coisas de Deus, ele estava prestando atenção. Mas como, Senhor, como é isso? Ele queria saber, irmãos. Ele estava querendo aprender para aplicar na vida. Também não adianta só aprender e não aplicar na vida também, né, irmãos? Se você não aplicar na vida, não vai adiantar nada, tem que aplicar, sabe? Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como creis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Sabe? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sabe, a gente tem que ir para Deus, irmãos, procurar a Deus, sabe? Verdade, irmão. Francano Deus falou bonito aqui, ó. O problema é a ansiedade, é verdade, ela nos leva a pecados, Cristo. Que não andemos ansiosos, é verdade, irmão. A gente procurar em Deus, porque fala que a gente tem Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, a gente tem que procurar orar e pedir, né, os dons do Espírito, porque quando a gente está no Espírito, os frutos do Espírito estão em nós, o Espírito Santo, a gente tem, né, os frutos dele são esses, a gente consegue o domínio próprio, a gente consegue ficar mais calmo, a gente tem esperança, fé nas coisas, sabe, a gente não fica ansioso pelas coisas, porque a gente tem fé que Deus vai fazer e acredita naquilo. Se você colocou na mão de Deus, e é verdade, irmãos, a gente pode reparar pra você ver, a ansiedade é triste por isso. Ele falou bonito, né, um francano aqui, de Franca, né? Ó, falar a verdade, é porque às vezes você quer adiantar uma coisa, mas você não consegue, Deus sabe disso, mano. Sabe? Porque ele fala, se você colocou na mão dele, espera, mas e é verdade. Se você não espera, você vai conseguir fazer alguma coisa? Não, não faz, não. Você vai ficar naquela furia, mas não consegue nada. Mas se você deixou na mão dele e tem fé, por isso que Cristo fala, vocês têm que ter fé e acreditar que vai acontecer. Aí você se acalma, espera no Senhor e vai acontecer aquilo que você deseja, irmãos, sabe? Tudo que você colocar em oração, pedindo a Deus e deixando na mão dele e crendo, as coisas acontecem. Acontece porque no devido tempo, né, certo, Deus trabalha e aquilo que você colocou na mão dele, quando retorna para você, a bênção, na realidade, né, ela vem perfeita e agradável, né? Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Né? E quando a gente crê no Filho de Deus, é isso que acontece, irmãos. Não, porque Deus fala, é isso mesmo, não andeis ansioso pelas coisas desse mundo. Ainda Deus chama a gente, né, irmãos? Ele nos corrige ainda. Por que andais ansiosos pelas coisas desse mundo, né? Vocês não podem nem aumentar uma coisa, né, que é 1 ano de vida, se não me engano. Vocês não podem aumentar. Imagina as outras coisas, né? Não pode acrescentar, na realidade. 1 ano a mais na nossa vida, que é a coisa tão simples. E quando a gente está em Deus, até nisso Deus é bom. Ele acrescenta mais tempo de vida para nós. Sabe? Que todo mundo tem um tempo determinado nessa terra mesmo. E quando a gente está aqui, por isso que Deus chama, né? Que aqui, na verdade, eu creio que aqui é tipo uma lição que a gente aprende. A gente vai aprendendo sobre Deus,
para ver se a gente vai ser aprovado ou não. E essa é a maneira que Cristo nos chama, né, para a gente ser aprovado. Que o mestre nos chama, o professor, né, nos chama, que é Cristo. Amém? Que Deus venha abençoando vocês aí, vocês são top. Pessoas preparadas, né? Viu como é que Deus trabalha e fala de uma forma tão bonita com cada um de nós, né? Com cada pessoa Deus fala de uma forma diferente. O Espírito Santo se manifesta também na vida das pessoas de uma forma diferente, né? E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é verdade, né, irmãos? E hoje em dia não está diferente não, né? Os homens estão amando mais as coisas do pecado, né? Que estão levando para o buraco, do que a luz, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é a transformação de vida, que é a bondade. Estão se deixando levar pelas iniquidades, né? Pelo pecado. É uma forma que o inimigo achou também, né? De afastar o povo da presença de Deus, que o pecado afasta a gente de Deus, irmãos. Por isso que Cristo sempre vinha perdoar, os seus pecados estão perdoados, sabe? Porque a gente não pratica, a gente mesmo sem querer, a gente é falho, irmão. Se a gente não tiver, isso é pra mim, é pra você, se a gente não tiver, não sou bambam não, se eu não cuidar, estiver com Deus, eu caio também. A gente é falho, a gente peca. Se não peca em tropeçar, peca em pensamentos, atitudes, às vezes palavras. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo para Deus antes. Até não falar, irmão, quando você vai falar com uma pessoa, sabe? Não se ira, tenha mansidão para poder falar e domínio próprio. Sabe que muitas vezes você vai conversar uma coisa necessária, você vai levar pedrada, patada. E você, como um bom ser humano, você vai ficar nervoso. Aí que tem que ter o poder do Espírito, a gente tem que estar bem preparado espiritualmente para a gente poder se controlar, né, irmão? E deixar Deus falar através de nós, porque a palavra, ela tem o poder, irmão, de amansar as pessoas, ela acalma o coração, ela traz novo ânimo, né? A palavra tem poder, ainda mais a palavra de Deus, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Essa pequena live vai ser rápida hoje, irmão, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado a todos que vocês estiveram conectados aí. É uma live rápida, né? E que Deus venha abençoando a vocês aí, que tenham um excelente dia na presença de Deus e que Deus venha nos fortalecendo cada vez mais, né? Amém? Deus abençoe, obrigado a todos que estão aí compartilhando, se inscrevendo no canal, amém? Que possamos ter mais uns encontros aí, na hora que Deus falar, Rodrigo, vamos lá fazer mais uma live, nós fazemos, amém? Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado, Franca. Deus abençoe sua vida. Amém? Até a próxima, hein?